Seguinte, ó. Agora a gente vai para a próxima questão, ou melhor, próxima questão não, para a próxima etapa, que é a etapa da cadeia respiratória. Aqui o que você está vendo na imagem, mais uma vez, é um fragmento da mitocôndria. Olha aqui, Caião, a presença da membrana externa e a presença dessa membrana interna. Gente, lembra que nós falamos que essa membrana interna ela tem estruturalmente essas invaginações, que são as chamadas cristas mitocondriais. Um detalhe importante, gente, é o seguinte. Olha como vai parecer aquele vinil, Caião, arranhado. Lembra daqueles NADs produzidos na glicólise, produzidos na acetilação, todos aqueles NADs e FADs produzidos no ciclo de Krebs, lembram deles? Esses NADs agora vão ser aproveitados. Então, todos aqueles NADs e FADs que foram produzidos nas etapas anteriores vão ser direcionados para cá, para que possam realizar a cadeia respiratória. Eu quero, inclusive, Lu, que você preste atenção num detalhe. Eu quero que você fique atenta à quantidade de complexos que existem, complexos proteicos mesmo, que existem na membrana interna da mitocôndria, já que esses complexos, eles serão importantes no processamento desses NADs e desses SADs. E aí, aquele outro detalhe que a gente também já repetiu, Caio, diversas vezes. Lembra que eu comecei a aula, né, repetindo para vocês que o oxigênio é o aceptor final do processo? E que esse oxigênio, no momento em que ele é o aceptor final, vocês vão perceber que ele vai permitir também a formação do outro produto final da respiração celular, que é a água. A gente já viu moléculas de CO2, não foi? Sendo liberado, por exemplo, aqui na acetilação, a gente viu no ciclo de Krebs. Então, o CO2 é um dos produtos finais, juntamente com a molécula de água. Maravilha? Então, gente, observe. O que é que você precisa saber? Eu sei que a cadeia respiratória, ela representa um momento importante da respiração celular, uma etapa importante dessa respiração, e ela vai ocorrer na membrana interna da mitocôndria. Durante a cadeia respiratória, aqueles NADs e FADs que foram produzidos nas etapas anteriores serão direcionadas para cá, e aqui esses complexos proteicos vão permitir que eles sejam devidamente processados. Você vai entender de que maneira, tá? Você vai perceber, gente, que existem vários complexos que são transportadores de elétrons, e o que é que vai rolar aqui ao longo dessa etapa? A gente também vai dar destaque à presença de uma molécula chamada de ATP sintase. Você vai perceber que é uma proteína, na verdade é um complexo importante, que vai viabilizar a produção de muitas moléculas de ATP. Mas o oxigênio, ele vai participar exatamente desse processo agora, beleza? Bom, então é o seguinte, lindos e lindas, preste atenção mais uma vez nessa imagem. Eu acho essa imagem, inclusive, muito bacana. Você está vendo aqui a membrana externa da mitocôndria. Está vendo aqui você tem um citosol, que é a parte do hialoplasma, e aqui você tem a membrana externa, e aqui a membrana interna. Perceba, nessa membrana interna, nós teremos a participação, uma presença de 4 complexos proteicos e 2 moléculas conectoras, né, a ubiquinona e o citocromo, que vão permitir um verdadeiro transporte de elétrons. Então, nessa membrana interna da mitocôndria, existe uma cadeia transportadora de elétrons. E essa cadeia transportadora de elétrons, ela vai realizar reações de oxirredução que vão processar aqueles NADs e FADs que foram produzidos nas etapas anteriores. Gente, olha o que é que vai acontecer. Se você olhar exatamente nessa regiãozinha da imagem, você está vendo que vai chegar um NAD reduzido? Observe que esse NAD reduzido, ele vai ser oxidado. Dá para perceber isso? Olha aqui, Caio, dá uma olhadinha aqui. Está vendo que é um NAD aqui, um NADH? Repare, ó, que ele simplesmente é oxidado. Está vendo que ele se transforma apenas em NAD, Lu? Está vendo? Lu, durante esse processo de oxidação desse NAD, são liberados elétrons. E vocês vão perceber que esses elétrons vão passar por esses complexos proteicos e esses conectores,
E à medida que esses elétrons eles vão se deslocando ao longo dessas proteínas, você vai tendo um processo de energização dessas moléculas, o que vai favorecer um movimento de hidrogênios da matriz da mitocôndria para o espaço intermembranar. E quem vai entrar em cena agora é um cara chamado de Peter Mitchell. O Dr. Peter Mitchell, ele criou uma teoria chamada de teoria quimiosmótica. Você vai perceber, gente, o que é que vai rolar agora e que transforma essa mitocôndria realmente numa casa de força para a célula. Então, cuidado para você não se perder, tá? Observe que, mais uma vez, você está vendo um desenho, mas é um desenho diferente, dessa vez da mitocôndria, onde você tem a membrana externa, a membrana interna, e entre essas membranas, não esqueça daquele espaço intermembranar. Lembra dele? E eu estou falando para vocês também que nessa membrana interna vai acontecer um movimento de transporte desses elétrons através desses complexos proteicos e dessas moléculas conectoras. Então, todos aqueles NADs ou FADs que foram produzidos nas etapas anteriores, esses NADs que chegam reduzidos, eles serão oxidados. E no momento em que esse NAD é oxidado, esses elétrons, eles vão passar por esses complexos proteicos e conectores, e essas moléculas, elas serão muitas vezes energizadas para que haja um bombeamento dos hidrogênios da matriz mitocondrial para o espaço intermembranar, criando assim esse gradiente quimiosmótico. Vamos dar uma olhada nisso mais uma vez? Ó, gente, só para você se ligar, tá? Olha o que eu escrevi para você. Durante a cadeia respiratória, tá vendo aqui mais uma vez? Esse NAD não chega reduzido, esse NAD vai ser oxidado. No momento em que esse NAD se oxida, haverá a liberação de elétrons. E esses elétrons vão passar por aqueles complexos proteicos, vão passar por aqueles conectores, e à medida que esses elétrons eles vão sendo transferidos, ele vai deixando gradualmente uma parte dessa energia para que esses hidrogênios sejam bombeados da matriz para o espaço intermembranar, criando assim esse gradiente chamado de gradiente quimio-osmótico. Gente, observe, né, que quem vai viabilizar isso são moléculas presentes na membrana interna da mitocôndria. Esses complexos proteicos vão viabilizar que esse NAD inicialmente se oxide, libere os elétrons e que à medida que esses elétrons vão saltando por esses complexos proteicos e conectores, ele vai gradualmente deixando uma energia para que essa energia sirva para que os hidrogênios, lembra dos hidrogênios? Esses prótons de hidrogênio sejam bombeados da matriz para o espaço intermembranar, criando assim o que o Dr. Peter Mitchell, porque é o grande cientista, o grande pesquisador que vai revelar isso para o mundo, vai chamar de gradiente quimiosmótico. Tudo bem? Mas, prof, você está falando que vai haver uma transferência de elétrons. E à medida que esses elétrons vão sendo transferidos, gradualmente ele vai deixando um pouco da sua energia para que haja o bombeamento dos hidrogênios da matriz para o espaço intermembranar, criando um gradiente quimiosmótico. E daí, prof, o que é que vai acontecer? Gente, eu quero voltar para essa imagem. Olha para cá mais uma vez. Caião, toda atenção, Lu, toda atenção, vocês de casa, toda atenção. Se ligue. Olha os elétrons. Vocês estão percebendo que esses elétrons, eles estão passando por esses complexos? Vocês estão percebendo que à medida que ele está passando por esses complexos proteicos e esses conectores, ele vai deixando uma parte dessa energia, o que vai favorecendo um bombeamento de hidrogênios para esse espaço intermembranar, criando esse gradiente quimiosmótico. Mas lá no finalzinho, tá? Eu queria que vocês percebessem exatamente aqui. Tá vendo, gente, quando esses elétrons, eles terminam de passar por esse quarto complexo, por esse complexo 4, olha onde eles vão parar, no oxigênio. Tá vendo aqui, Caio? Isso aqui, meu povo, ó, e tá aqui o dedinho do prof, tá apontando, é exatamente a molécula de oxigênio. Lembra que nós falamos que o oxigênio é o aceptor final? E por ser o aceptor final, quando esses elétrons chegam até o oxigênio,
esse oxigênio é energizado e isso faz com que haja uma reação com moléculas com, na verdade, átomos de hidrogênio, formando, então, a molécula de água. Mas o que é que foi rolando, meu povo? O que é que foi acontecendo? Repare mais uma vez. À medida que esses elétrons dos NADs e FADs passavam por esses conectores e complexos proteicos, os hidrogênios eles eram movimentados da matriz para o espaço intermembranar e se criou aí um gradiente, tá? Que nós chamamos de gradiente químio-osmótico. Só que agora você tem uma quantidade significativa de hidrogênios aqui, ó, nesse espaço intermembranar. E esses hidrogênios agora vão precisar retornar à matriz. Só que esse retorno à matriz acontece através de uma proteína chamada de ATP sintase. A minha mitocôndria, mais uma vez, ó, aqui eu tenho minha mitocôndriazinha, tá? E agora eu vou ampliar essa parte. Eu estou ampliando a região da crista mitocondrial. Repare que aqui eu tenho a presença da membrana externa. Ó, gente, eu vou colocar aqui ME, a membrana externa. E aqui eu tenho uma presença da minha MI, da minha membrana interna. E exatamente aqui, ó, eu tenho a presença desse espaço, que é o espaço intermembranar. O que que eu vou ter necessariamente aqui? Se ligue, tá? Aqui eu vou ter a presença desses complexos proteicos. Eu vou ter a presença desses complexos proteicos. Eu vou ter também a presença dos conectores, tá? Eu tenho uma presença desses complexos proteicos. Eu tenho uma presença também desses conectores. Ó. E aí, meu povo, se ligue, tá? O que que nós vimos até então? Nós vimos que aqueles NADs que tinham sido reduzidos nas etapas anteriores, tá? Colocar mais para cá, aqueles NADs, ó, que tinham sido reduzidos nas etapas anteriores, agora eles vão ser oxidados. Ó, gente, foi oxidado. Beleza? Só que desse processo houve uma liberação de elétrons. E esses elétrons agora vão passar por esses complexos proteicos e por esses conectores, beleza? Vão passar por esses complexos proteicos e por esses conectores. Ó, os elétrons. E esses elétrons vão ter como destino final, ó, gente, o oxigênio. Quando esses elétrons eles interagem com o oxigênio, isso vai permitir que ele reaja, como vocês viram aqui, com moléculas de hidrogênio, desculpe, com átomos de hidrogênios, para formar então a molécula de água. Não foi isso que vocês viram? Não foi isso que eu falei para vocês? Só que ao mesmo tempo, eu mostrei que à medida que esses elétrons se propagam, vai havendo um bombeamento de hidrogênios. Esses hidrogênios, eles vão sendo, à medida que esses elétrons gradualmente vão deixando a sua energia, ele vai permitindo o bombeamento de hidrogênio para esse espaço, que é o espaço intermembranar,
criando assim esse gradiente chamado de gradiente quimiosmótico, tá? Foi isso que também nós mostramos para vocês. Ó, o bombeamento desses hidrogênios. Só que é o seguinte, agora, esses hidrogênios que foram movimentados para esse espaço intermembranar precisam voltar à matriz mitocondrial. Só que esse retorno, ele vai acontecer de maneira específica a partir de uma molécula chamada de ATP sintase, né? Muitas vezes, alguns autores até de unidades. Aí eles chamam de F0, F1, ATP sintase. Que é essa moléculazinha aqui, gente? Essa molécula, ela é impressionante. Que imagine uma proteína, né? Que mais parece uma turbina. Porque essa é a analogia que a gente vai fazer aqui. Essa moléculazinha, que é chamada de ATP sintase, vai acabar permitindo, portanto, que aqueles hidrogênios que foram movimentados para o espaço intermembranar agora retornem através dela. Ó, gente. E esses hidrogênios vão retornar através dela. Só que esse retorno dos hidrogênios para a matriz permite que essa proteína ela tenha um movimento que a gente chama de movimento protomotor. Esses prótons de hidrogênio, quando eles, a favor do gradiente, retornam à matriz, é como se ele estimulasse um giro dessa proteína, uma atividade motora dessa proteína. E isso vai fazer com que moléculas de ADP que existam no meio, reajam com fosfatos que existam no meio, produzindo assim o ATP. Gente, isso é fantástico. Olha aqui a imagem da proteína mais uma vez. Então, cuidado para você não se perder. Vamos lá mais uma vez, Luísa? Então, se ligue, ó. Aqueles NADs ou FADs que foram produzidos nas etapas anteriores vão ser oxidados. Durante esse processo de oxidação, existe uma liberação de elétrons. E esses elétrons vão sendo transportados por esses complexos proteicos e conectores até que tenham como destino final o oxigênio. E ao chegar no oxigênio, que é o aceptor final, eles possibilitam a formação da molécula da água. Só que à medida que esses elétrons passam por esses complexos proteicos, eles vão energizando de tal maneira que os hidrogênios vão sendo bombeados da matriz para o espaço intermembranar, criando assim um gradiente quimiosmótico. Só que aqui, gente, esses hidrogênios vão precisar retornar à matriz. Só que esse retorno só acontece através dessa proteína chamada de ATP sintase. Essa proteína, eu acabei de dizer para você que ela funciona de forma análoga à turbina de uma hidrelétrica. A diferença é que lá existe uma energia potencial que move aquela turbina através da força da água. Aqui, gente, quem vai mover essa turbina proteica é o refluxo, é esse retorno desses hidrogênios. E à medida que esses hidrogênios retornam à matriz, esse movimento, né, dos prótons através da ATP sintase gera uma energia para que ADPs que existam no meio reajam com fosfatos que existem no meio e produzam os ATPs. Então, gente, é dessa maneira que através do processo de cadeia respiratória, de fosforilação oxidativa, se amplia um rendimento energético através da respiração celular. E acredite, tem muitas questões que tratam exatamente sobre isso, que é o que a gente vai começar a desdobrar e a desbravar a partir de agora, tá certo? Quando as pessoas dizem assim para mim, ah, mas o ciclo de Krebs é difícil. Gente, o ciclo de Krebs só é difícil quando você precisa memorizar produtos íon intermediário. Então, assim, quando você entende o processo, você sabe que não é. Para mim, difícil mesmo é essa cadeia respiratória. Porque, assim, para fazer com que você entenda que aqueles NADs e FADs
que foram necessariamente produzidos nas etapas anteriores, aqui vão ser devidamente oxidados, que essa oxidação gera uma transferência de elétrons, que essa transferência de elétrons gera um bombeamento de hidrogênios, e que esses hidrogênios, quando eles retornam através da ATP sintase para a matriz, é que essa proteína, que funciona de forma análoga a uma turbina, que tem um movimento protomotor, vai permitir que esse retorno dos hidrogênios gere uma energia capaz de pegar uma ADP, reagir com o fosfato e transformá-los, portanto, em ATPs. Tá bom? Então, ó, esses íons de hidrogênio agora, obedecendo, gente, ao gradiente de concentração, faz com que esses hidrogênios retornem à matriz e gerem uma energia para recarregar o ADP em ATP. Tudo bem? Maravilha. Seguinte, ó, gente, mas aqui uma outra imagem para você perceber. Mais uma vez, ó, NADs ou FADs produzidos nas etapas anteriores, tá vendo, Lu? Vão ser devidamente oxidados, liberam elétrons, esses elétrons vão gradualmente deixando uma energia para que os hidrogênios sejam movimentados. Esses elétrons têm como destino final o oxigênio, que é o aceptor final, e esse oxigênio, ao reagir com esses elétrons, reage também com hidrogênios, formando a molécula de água, e aqui você tem a presença da ATP sintase, que vai permitir a produção desses ATPs. Tudo bem? Então vamos fazer o seguinte, tá? Olha aqui essa outra imagem, olha que massa também aqui essa outra imagem, apresentando a mitocôndria, mostrando para você, ó, o processo de oxidação desses NADs, o movimento desses elétrons, o bombeamento desses prótons de hidrogênio, o retorno desses hidrogênios a partir da ATP sintase, a fosforilação do ADP em ATP, e isso vai ampliando o rendimento energético. Gente, se você parar para pensar, a quantidade de ATPs diretos produzidos foi pequena. Porque assim, ó, lembra? Na glicólise, 2 ATPs de saldo. No ciclo de Krebs, 1 ATP por ciclo. 2. Todo o resto, ou seja, os outros 28, são decorrentes da atividade da cadeia respiratória. Exatamente daqueles NADs e daqueles FADs que foram produzidos nas etapas anteriores. Tá? E a todos vocês que vão nos acompanhar depois, assistam essa aula com cuidado, com carinho, né? Se você realmente se passou em algum momento que não compreendeu, volta para a gravação essa aula. Eu sei que ela é uma aula mais densa, mais pesada, é uma aula mais árida, porque é uma aula que tem muita informação, mas como eu falei para vocês, é o tipo de assunto em que quando o autor de questão quer complicar, ele complica. Então, por isso que a gente tem que estar afiadíssimo nessa parte de biologia energética, tá? Nessa aula, a gente está encerrando a nossa participação com o citoplasma e na aula 6 do nosso curso, nós já vamos chegar firmes e fortes ao núcleo da célula. Nós vamos estudar o núcleo e também já vamos falar um pouquinho a respeito das células neoplásicas.